Olá, pessoal, tudo certo? Então, estou aqui de volta para a gente terminar o estudo do plano. Nessa aula, a gente vai estudar a posição relativa entre planos e intersecção de planos e retas, ok? Então, vamos lá. Então, esse foi o fim da nossa aula de ontem, de terça, na verdade. Vamos começar estudando hoje como é que a gente calcula ângulo entre dois planos. Então, se nós temos dois planos, π1 e π2, e a cada um desses planos eu tenho um vetor normal associado, como esse vetor normal é perpendicular aos planos π1 e π2, para que a gente calcule o ângulo θ entre os planos, que é esse ângulo aqui, ó, basta que a gente calcule o ângulo entre os vetores normais N1 e N2. Então, o ângulo entre os planos vai ser o ângulo entre os vetores normais aos planos. E, como a gente já viu várias vezes nas aulas passadas, quando a gente quer calcular ângulo entre vetores, a gente usa a definição de produto escalar. Como a gente quer que esse ângulo θ fique entre 0 e 90 graus, a gente toma o módulo do produto escalar N1 e N2. Então, isso garante que a gente está pegando um ângulo do primeiro quadrante, que é o menor ângulo possível. Tá? Então, o cosseno do ângulo θ entre os planos π1 e π2 é o módulo do produto escalar N1 e N2 divididos pelo módulo dos vetores N1 e N2. Vamos aplicar, vamos calcular o ângulo entre dois planos. Então, o que a gente precisa extrair das equações as equações gerais do plano? A gente precisa extrair os vetores normais. A gente viu na aula passada que o número que se encontra na frente do x, do y e do z são as componentes do vetor normal. Então, o vetor N1, que está associado ao plano π1, ele tem componentes 2, 1, menos 1. E o ângulo, o vetor normal N2 associado ao plano π2, ele tem coordenadas 1, 1 e 0. Então, fazemos, o cosseno do ângulo θ é igual ao módulo do produto escalar de N1 por N2 divididos pelo módulo do vetor N1, que vai ser raiz de 2 quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado, vezes o módulo de N2, que é raiz de 1 quadrado mais 1 quadrado. Então, temos módulo de 2 mais 1 divididos por raiz de 6 vezes raiz de 2. Passou um pouquinho. Então, aqui fica raiz de 6 vezes raiz de 2. Isso aqui é igual a 3 divididos por raiz de 12. É igual a 3 divididos por raiz de 3 vezes 4, que é igual a 2 raiz de 2. 2 raiz de 3, desculpem. 3 divididos por 2 raiz de 3. Se a gente fizer multiplicar numerador e denominador por raiz de 3, a gente acha que o cosseno de θ, 3 raiz de 3 divididos por 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2
né? O ângulo cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2 é θ igual a 30 graus. Ou π sextos. Ok? Então, dessa maneira, nós encontramos o ângulo entre os planos π1 e π2. Como é que a gente sabe que dois planos são perpendiculares? Mesmo tipo de análise. Eu tenho que analisar o ângulo entre os vetores normais. Se os planos são perpendiculares, é porque os seus vetores normais são perpendiculares. E se os vetores normais forem perpendiculares, a gente sabe que o produto escalar entre eles vai ser igual a zero. Né? Então, quando a gente está calculando lá o cosseno de θ igual a N1, N2, dividido pelo módulo dos vetores, se esse produto escalar é igual a zero, é porque os nossos vetores, os nossos planos são perpendiculares. Tá? Então, dois planos são perpendiculares quando os seus vetores normais forem perpendiculares. Da mesma forma que os planos serão paralelos quando os seus vetores normais forem paralelos, né? Paralelos ou colineares. Então, qual era a condição de paralelismo de vetores? Então, N1 vai ser paralelo a N2 se for possível escrever N1 igual a um número K vezes o vetor N2. E aí nós caímos na condição de paralelismo, que era a razão entre as coordenadas x tem que ser igual à razão entre as coordenadas y, tem que ser igual à razão entre as coordenadas z. Então, isso aqui define dois planos paralelos entre si. Então, aqui, ó, vamos fazer um exemplo. Vamos verificar se esses dois planos são perpendiculares. Então, primeiro, eu tenho que extrair da equação geral do plano as coordenadas dos vetores normais. Então, do plano π1, quem é o vetor normal? É o vetor 3, 1, menos 4. Do plano π2, quem é o vetor normal? É o vetor 2, 6, 3. E aí, agora, para verificarmos se esses dois planos são perpendiculares, a gente faz o produto escalar N1 por N2, que vai ser 3, 1, menos 4, escalar 2, 6, 3. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 6, 6. 4 vezes 3, 12. Então, aqui obtemos produto escalar igual a zero, o que significa que realmente esses dois planos são perpendiculares. Próximo exemplo, vamos verificar se esses planos são paralelos ou perpendiculares. Então, nosso vetor vetor normal N1 é o vetor menos 1, menos 3, menos 3 meios. N2 é o vetor 2, 6, 3. Então, como ele pede para a gente verificar se são paralelos ou perpendiculares, eu vou começar verificando se são perpendiculares. N1 escalar N2 é menos 1, menos 3, menos 3 meios, escalar
2, 6, 3. Isso aqui é igual a menos 2, menos 18, menos 9/2. Com certeza, eles não são perpendiculares, porque o produto escalar entre os vetores é diferente de zero. Então, agora eu vou para a condição de paralelismo. Menos 1 dividido por 2 tem que ser igual a menos 3 divididos por 6, tem que ser igual a menos 3 meios divididos por 3. Então, menos 1 meio igual a menos 1 meio igual a menos 1 meio. Então, como a gente encontrou uma igualdade nas três razões, é porque realmente os planos são paralelos. Ok? Então, planos paralelos, a gente já tinha meio que discutido isso, né? Planos paralelos sempre possuem vetores normais colineares, né? E o vetor normal de um pode servir para descrever o outro, sem problema nenhum. Bom, agora a gente vai estudar um pouquinho de posição relativa entre reta e plano. Como é que eu sei que uma reta é perpendicular a um plano? Então, a gente sabe que uma reta, ela é definida pelo seu vetor diretor, que está aqui no desenho. Eu vou destacar em vermelho. Então, o vetor diretor de coordenadas A, B, C e o plano π é definido pelo vetor normal. O vetor normal, eu vou dizer que ele tem coordenadas A1, B1, C1. Como é que eu sei, então, que a reta é perpendicular ao plano? Bom, olhando para o desenho, eu percebo que a característica que tem que ser satisfeita é que o vetor diretor da reta precisa ser paralelo ao vetor normal ao plano. Então, a reta vai ser perpendicular ao plano quando o vetor diretor da reta for paralelo ao vetor normal do plano. Essa é a conclusão. Quando o vetor diretor da reta for paralelo ao vetor normal. E aí a condição de paralelismo é a mesma que a gente acabou de ver, tá, pessoal? Normal ao plano. Então, dois vetores paralelos são colineares, e aí o A dividido por A1 tem que ser igual a B por B1, C por C1. Como é que a gente sabe que uma reta é paralela a um plano? Olha só. De novo, na reta temos o vetor diretor da reta, de coordenadas A, B, C. E no plano temos o vetor normal ao plano. Vamos supor que as coordenadas do vetor normal ao plano sejam A1, B1, C1. Então, qual é a característica que os vetores precisam ter? Olhando para o desenho, vocês conseguem enxergar que uma reta vai ser paralela a um plano quando o vetor diretor da reta for perpendicular ao vetor normal ao plano, né? Em outras palavras, eu preciso que o produto escalar entre esses dois vetores seja igual a zero. Ok? Agora, como é que a gente pode saber que uma reta está contida em um plano? A reta ela pode ser paralela ao plano, mas não necessariamente estar contida nesse plano. São coisas diferentes. Então, para que a reta esteja contida no plano,
A primeira coisa é que a reta precisa ser paralela ao plano, tá? Que é essa condição número 2 aqui, mas para mim é a condição primeira. Né? A primeira coisa que eu preciso satisfazer é que o vetor normal ao plano seja perpendicular ao vetor diretor da reta. E outra coisa que a gente tem que satisfazer, outra condição, é que eu pegue 2 pontos da reta e esses pontos precisam satisfazer a equação geral do plano. Tá? Então, essas são as 2 condições que precisam ser satisfeitas para que a reta esteja contida no plano π. Que a gente vai resolver aqui um exemplo para que vocês entendam, tá? Na verdade, a gente vai... Deixe-me ver. A gente vai resolver 2 exemplos para analisar essa posição relativa entre reta e plano. Então, aqui, ó, primeiro, queremos analisar a posição relativa entre a reta R e o plano π. O que a gente precisa, pessoal? Extrair os vetores. Então, quem é o vetor diretor da reta? É o vetor 2, menos 3 e 1. Quem é o vetor normal ao plano? É o vetor 5, 2, menos 4. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o produto escalar, para ver se eles são perpendiculares, tá? Então, N escalar V é igual 5, 2 menos 4, escalar 2 menos 3 e 1. Isso é igual a 10 menos 6 menos 4. Que é igual a 0, então aqui já matei a charada, a reta é perpendicular. Desculpem, a reta é paralela ao plano, né? A reta é paralela ao plano. Por que a reta é paralela ao plano? Agora até eu tinha me confundido, né? Porque o vetor normal ao plano é perpendicular ao vetor diretor da reta. Então, lembrando que a reta tem a direção de V, a reta é paralela ao plano π. Próximo exemplo, a gente quer que a reta esteja contida no plano π. Então, o que temos que satisfazer? A gente tem 3 condições aqui, ó. A gente precisa que o vetor diretor seja perpendicular ao vetor normal. E a gente precisa que 2 pontos da reta pertençam ao plano. Então, o ponto A eu posso extrair diretamente aqui, ó, desse x1, né? O ponto A, ele tem coordenadas 3, menos 1, menos 2. E o ponto B, ele tem... Bom, eu tenho que dar um valor para o parâmetro t. Eu vou colocar t igual a 1. Então, B vai ser o ponto em que o parâmetro vale 1. Então, B é o ponto 3 mais 1, 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 3. Esse é o outro ponto. Quem é o nosso vetor normal? Nosso vetor normal é o vetor 2, M e N. Então, vamos começar fazendo o produto escalar, certo? Então, eu vou trabalhar com a segunda condição primeiro. Para que a reta esteja contida no plano, é necessário que a reta seja paralela ao plano, o que implica que o vetor diretor tem que ser perpendicular ao vetor normal.
Então, nosso vetor diretor é o vetor 1, menos 1, menos 1. Ah, da onde que a prof tirou isso? A prof tirou daqui, ó. Né? Os coeficientes na frente do parâmetro t são os coeficientes do vetor diretor. Então, produto escalar 2mn. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, 2 menos m menos n igual a 0. Essa é a primeira relação. Vou chamar isso aqui de 1. Agora, eu vou substituir os pontos A e B na equação geral do plano. Então, a equação geral do plano é 2x mais my mais nz menos 5 igual a 0. Então, nosso ponto A, quem é? Deixa eu copiar aqui. 3 menos 1 e menos 2. E o ponto B é o ponto 4 menos 2 menos 3. Então, vamos lá. Ó, eu tenho 2 que multiplica 3, mais m que multiplica y, mais n. Opa, y vale menos 1, né, bebê? Abençoada, aqui. Menos 1, mais n que multiplica menos 2. Menos 5 igual a 0. And 2 que multiplica 4, mais m que multiplica menos 2, mais n que multiplica menos 3, menos 5 igual a 0. Então, eu tenho menos m menos 2n, 6 menos 5, 1 igual a 0. 8, né? Aqui eu vou ter 8 menos 5, que dá 3. Depois eu tenho menos 2m menos 3n igual a 0. Então, como é que eu posso resolver esse sistema? Bom, eu posso multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a equação de baixo. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. 2m menos 2m dá 0. Menos 2 que multiplica menos 2n dá 4n. 4n menos 3n dá n. Menos 2 mais 3 mais 1 igual a 0. N é igual a menos 1. Se o n vale menos 1, eu posso voltar e substituir esse resultado em alguma das expressões. Por exemplo, essa aqui de baixo. Então, eu tenho menos 2m menos 3 que multiplica menos 1 mais 3 é igual a 0. Menos 2m mais 3 igual a 0. M é menos 6 divididos por menos 2, que é igual a 3. Então, em princípio, a gente encontrou, né? O n tem que valer menos 1 e o m tem que valer 3. Só que se lembrem, pessoal, que a gente tem essa relação aqui, ó. E eu quero verificar se essa relação
é satisfeita. Essa relação vem lá do produto escalar. Então, nós temos 2 menos 3 menos 1 tem que ser igual a 0. 2 mais 1 dá 3, 3 menos 3, 0 igual a 0. Então, realmente, a gente satisfez todas as relações possíveis e necessárias, e a gente determinou que, para que a reta R esteja contida no plano π, é necessário que M seja igual a 3 e N seja igual a menos 1. Então, nós teríamos a seguinte equação geral do plano: 2x mais 3y menos z menos 5 igual a 0. Essa seria a equação geral do plano π, que contém a nossa reta R. Bom, agora vamos estudar um pouquinho sobre intersecção entre dois planos. Quando dois planos se interceptam, eles vão se interceptar ao longo de uma reta, certo? É como se a gente dobrasse uma folha. Se nós pegássemos aqui, ó, eu vou até ligar minha câmera para mostrar. Olha só, se eu pego essa folha e dobro ao meio, o que a gente tem como resultado dessa dobradura? Eu tenho aqui uma linha, né? Esse plano ele não vai se interceptar em um ponto, né? Se nós pensarmos que essa folha é o plano π1 e essa folha é o plano π2, né? A região de intersecção entre esses dois planos vai ser uma reta, ok? Então, o que a gente quer definir quando a gente estuda intersecção entre dois planos? A gente quer definir a equação da reta intersecção, ok? Que é essa retinha R aqui, ó. Não sei se fica claro no desenho para vocês. Então, essa reta, de novo, ela vai ser escrita por um vetor diretor e por algum ponto que pertença àquela reta intersecção ali. Da onde que vai sair essa equação da reta, pessoal? Ela vai sair justamente das equações dos planos π1 e π2, que é o que a gente vai ver agora, como determinar, então, a reta intersecção entre dois planos. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos os planos π1 e π2 e queremos encontrar a reta intersecção entre esses dois planos. Então, nós temos o seguinte sistema de equações para resolver. Ó, 5x menos y mais z menos 5 igual a 0. X mais y mais 2z menos 7 igual a 0. O que a gente já aprendeu quando a gente estudou sistemas de equações lineares? Nós aprendemos que se eu tenho mais variáveis do que equações, esse meu sistema vai ser um sistema indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções. E, de fato, pessoal, é isso mesmo que a gente quer. Por quê? Porque a gente sabe que uma reta tem infinitos pontos, né? Então, se eu vou tirar uma equação da reta desse sistema de equações, é desejável que o meu sistema seja realmente possível e indeterminado, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que escrever, na verdade, as equações reduzidas em termos de alguma variável livre. Então, se eu escolho
escrever as equações reduzidas em termos da variável x, né? Eu preciso escrever y como uma função de x e z como uma função de x, que nem a gente já viu nas aulas anteriores, quando a gente estava estudando as equações reduzidas da reta. Tá certo? Bom, e como é que a gente pode fazer isso? Olha só, se vocês olharem aqui para essas duas equações, se eu simplesmente somar essas duas equações, eu vou eliminar a variável y da jogada. E aí eu já vou encontrar a equação da coordenada z como função de x. Então é isso que eu vou fazer num primeiro momento. Tá? Se eu chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2, eu vou fazer 1 mais 2. Então, eu tenho 5x mais x, 6x, menos y mais y, 0, z mais 2z, 3z, menos 5 menos 7 dá menos 12, igual a 0. Então, 3z é igual a 12 menos 6x, z é igual a 4 menos 3x. Essa é a equação reduzida da reta intersecção para a coordenada z. Como é que eu posso resolver o resto? Bom, eu também poderia seguir escalonando aquele sistema, né? Mas agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar e substituir. Eu posso pegar esse resultado e substituir na equação 1. Que é o que eu vou fazer. Vou substituir na equação 1. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho 5x menos y mais 4 menos 3x menos 5 igual a 0. Bom, eu ia ver se tinha mais espaço. Não, então temos que resolver aqui. Então, ó, 5x menos 3x, 2x, menos y, 4 menos 5 dá menos 1, igual a 0. Então, daqui sai que y é igual a 2x menos 1. Então, as equações da reta intersecção são essas aqui que eu vou escrever em vermelho, ó. Y igual a 2x menos 1, z igual a 4 menos 3x. Então, essas equações aqui são as equações da reta intersecção. Feito? Então, próximo exemplo. Aqui a gente quer encontrar as equações da reta intersecção entre os planos 2x mais y menos 4 igual a 0 e o plano z igual a 5. Eu fiz questão de botar esse exemplo porque num primeiro momento a gente fica pensando, putz, como é que eu vou obter uma equação, porque uma das equações do plano não tem variável nenhuma, né? Tipo, é só o plano z igual a 5. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ilustrar para vocês verem como é que fica, e aí depois a gente discute. Deixa eu só abrir o nosso amigo GeoGebra. Então, a gente vai fazer o gráfico dos planos. Temos o plano... peraí, vamos limpar tudo. Oi, não é gravar. Peraí que eu vou dar um pause aqui, gente. Ó, então, o que temos aqui? Ó? Temos o plano z igual a 5. Né? Lembrando que o vermelhinho é o eixo x, o verde é o eixo y e o azul é o eixo z, tá? Então, ali temos o plano z igual a 5
E o outro plano é o plano, deixa eu só ver, 2x mais y menos 4. Então, 2x mais y menos 4 igual a 0. Ó, aqui está os nossos planos. Tá? Então, realmente, esse plano cinza que aparece ali é o plano XY, tá? É o plano z igual a 0. Ó, então, os planos realmente se interceptam. Certo? E agora, Juvenal, o que a gente percebe, ó? A coordenada z dessa reta sempre vai ser z igual a 5. Ok? Então, z, se eu quero pegar a equação da reta, eu já sei que z é igual a 5. Isso aqui vai ser a equação da reta a coordenada z dos pontos que pertencem à reta, né? Porque a reta vai estar ali no plano z igual a 5. Bom, a reta que a gente está procurando, pessoal, ela vai ser uma reta paralela ao eixo... desculpem, uma reta paralela ao plano XY. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Espero que consigam, tá? Porque para mim ficou bem claro quando eu fiz esse desenho. Então, a reta paralela ao plano XY vai ser a reta que eu obtenho escrevendo y como função de x nessa equação aqui, ó. Então, por exemplo, y igual a 4 menos 2x. Isso aqui vai ser a equação da reta intersecção. Inclusive, eu queria até montar essa reta para vocês verem, mas eu vou dar um pause no vídeo para que a gente não perca muito tempo, porque eu demoro muito tempo digitando ali. Então, eu vou pausar o vídeo, vou ali no GeoGebra para desenhar a reta intersecção, a partir dessa equação aqui, tá bom? Já volto. Ó, estou de volta. Deixa eu fechar aqui o... Como é que eu fecho isso aqui? Tá, fechei o teclado. Olha só quero mostrar para vocês antes o que eu fiz, ó. Do lado esquerdo da tela, tá? Bom, ali a gente tinha definido os planos, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Os planos se interceptando. Eu escolhi 2 pontos sobre a reta, ponto A e o ponto B. O ponto A eu encontro quando o x vale 0, e o ponto B eu encontro quando o x vale 1, lá daquela equação da reta. Defini o vetor diretor da reta, que é o vetor AB, e montei a equação da reta. Tá? É isso que nós temos aqui no canto esquerdo. Agora eu vou fechar isso, ó. Então, ó, só para vocês verem que realmente aquela equação que a gente descobriu ali, que a gente resolveu no exemplo, é a equação que descreve a reta intersecção entre os planos. Tá? Vou deixar aqui, ó. Opa, não era isso que eu queria. Vou deixar aberto aqui para que vocês possam, né, ter a imagem para fins de comparação, tá? Então verifiquem que realmente esse ponto A e B foi é um ponto que sai ali da equação da reta, etc. Então era isso que eu queria ilustrar para vocês. Tá? Vamos voltar lá para nossa aula agora. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre intersecção de reta e plano. Uma reta, quando ela intercepta um plano π, ela vai interceptar em um ponto, né? Então,
dois planos se interceptam e o resultado é uma reta e um plano se interceptam e o resultado é um ponto. Né? Como se eu pegasse uma caneta e furasse uma folha. Eu vou furar num pontinho. Então, esse ponto I, que a gente vai tentar descobrir as coordenadas dele, ele é um ponto que vai pertencer tanto à reta quanto ao plano. Então, justamente por ele pertencer à reta e ao plano, ele vai satisfazer as duas equações. E é isso aqui que vai nos permitir encontrar as coordenadas do ponto intersecção. Tá? Então, vamos lá fazer um exemplo, ó. Encontre o ponto intersecção entre a reta R e o plano π. Então, a reta R está escrita em termos das... é uma equação na forma paramétrica. E o plano π é a equação geral do plano. Como é que eu posso resolver isso? Bom, se o ponto pertence ao plano, o parâmetro t tem que ser igual para todas as coordenadas. A gente já viu isso, né? Que para que um ponto pertença à reta, o t tem que ser o mesmo para todas as coordenadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas coordenadas e vou jogar ali na equação geral do plano. Tá? Então, eu tenho 2 que multiplica menos 1 mais 2t, menos 5 mais 3t, mais 3 que multiplica 3 menos t, menos 4 igual a 0. Então, menos 2 mais 4t, menos 5 menos 3t, mais 9 menos 3t menos 4 igual a 0. E agora eu somo, ó. 4t menos 3t dá t. Menos 3t, menos 2t. Menos 2t. Menos 2, menos 5, menos 7. Mais 9, 2. Menos 4, menos 2. Igual a 0. Então, t é igual a 2 divididos por menos 2, que é igual a menos 1. Tá. Ó, então, o parâmetro t vale menos 1. Agora, eu vou lá na equação da reta e substituo. Eu tenho menos 1 mais 2 que multiplica menos 1. Eu tenho 5 mais 3 que multiplica menos 1. E eu tenho 3 menos menos 1. Isso aqui é igual a menos 1 menos 2, 5 menos 3, 3 mais 1. Então, o ponto intersecção, que é aquele ponto que pertence tanto à reta quanto ao plano, vai ser o ponto menos 3, 2 e 4. Esse, então, é o ponto intersecção entre a reta e o plano. Agora, a gente vai resolver um outro exemplo de maneira diferente. Tá? Ó, por que é diferente? Porque aqui eu tenho a equação da reta escrita em termos das equações reduzidas. Mas a maneira de resolver é a mesma. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir y e z nessa equação. Ó, 3x mais 5 que multiplica 2x mais 3, menos 2 que multiplica 3x menos 4, menos 9 igual a 0. E aí, o que eu obtenho aqui? Eu obtenho uma equação só para x. Então, aqui eu já encontro a coordenada x do ponto intersecção, né? Então, o que a gente vai ter? Ó, 3x mais 5 vezes 2, 10, mais 15, menos 6x,
mais 8 menos 9 igual a 0. 3x mais 10x, 13. Menos 6 dá 7x. Agora, 15 mais 8 dá 23. 23 menos 9 dá 14. Igual a 0. Então, x é menos 14 por 7, menos 2. Se o x vale menos 2, ó, y é igual a 2x mais 3 e z é igual a 3x menos 4. Então, se o x vale menos 2, o y vale menos 4 mais 3, que é menos 1. E o z vale menos 6 menos 4, que é igual a menos 10. Então, o ponto intersecção vai ser o ponto menos 2, menos 1, menos 10. São maneiras similares de resolver, mas diferentes porque cada reta estava descrita por uma equação diferente. Ok? Bom, e por fim, a gente vai estudar um pouquinho como é que a gente encontra os pontos de intersecção entre um plano e os eixos coordenados, né, os eixos coordenados, e um plano com os planos x, y, xz e yz. Tá? Então, vamos começando a ver como é que eu encontro os pontos aonde um plano π qualquer corta o eixo x, o eixo y e o eixo z. A gente já falou um pouquinho disso na aula passada, né? Então, se eu quero encontrar o ponto em que corta o eixo x, eu tenho que fazer y igual a 0 e z igual a 0, porque sobre o eixo x, né, o eixo x é a reta ordenada, né, é a reta que descreve, é o eixo que descreve a reta y igual a 0, z igual a 0, tá? Então, se eu coloco isso ali na equação geral do plano, eu tenho 2x menos 6 igual a 0, x igual a 3. Então, o ponto A de coordenadas 3, 0, 0 vai ser o ponto em que o plano corta o eixo x. O ponto em que o plano corta o eixo y vai ser o ponto em que x igual a 0 e o z igual a 0. Então, a gente tem 3y menos 6 igual a 0, y igual a 2. Então, o ponto B, 0, 2, 0, é o ponto em que o plano corta o eixo y. E, de maneira similar, o ponto em que esse plano corta o eixo z vai ser o ponto em que x vale 0 e y vale 0. E aí, temos que z é igual a 6. E aí, temos o ponto C de coordenada 0, 0, 6. Bom, ó, agora como é que a gente acha as retas de intersecção com os planos XY, XZ e ZY? Então, vamos começar com o plano XY. Se eu tenho um plano π e eu quero saber a reta intersecção desse plano com o plano XY, eu sei que ao longo desse plano XY, o meu z vale 0. Então, se eu substituo z igual a 0 ali na equação geral do plano, eu tenho 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Ou eu posso escrever y igual a 6 menos 2x divididos por 3, que
que é igual a 2 menos 2 terços de x. Então, essa equação aqui, ó, vai ser a equação reduzida da reta intersecção entre o plano π e o plano xy. Equação reduzida da reta intersecção. Entre o plano π e o plano xy. Ó, reta intersecção agora com o plano XZ. Então, se a gente quer encontrar a reta intersecção do plano π com o plano XZ, nesse plano, o y vale 0. Então, eu tenho 2x mais z menos 6 igual a 0. Z é igual a 6 menos 2x. Então, essa aqui vai ser a reta intersecção do plano π com o plano XZ. E por fim, se a gente quer achar a reta intersecção com o plano ZY, né, nesse plano o x vale 0. Então, substituo x igual a 0 na equação geral do plano e tenho 3y mais z menos 6 igual a 0. Por exemplo, z igual a 6 menos 3y. Essa aqui seria a equação reduzida da reta intersecção do plano π com o plano ZY. E aqui eu ilustro, né, todos esses pontos e essas retas. Então, isso aqui é o nosso plano π, né, que é o plano 2x mais 3y, 2x mais 3y, mais z menos 6 igual a 0. E aqui temos os pontos em que ele corta os eixos e temos as retas que descrevem, né, a intersecção desse plano com os planos cartesianos. Então, meus queridos, com essa aula a gente termina o estudo do plano. Próxima aula, a gente vai falar um pouquinho como calcular a distância entre pontos, distância entre reta e plano, distância entre retas, distância entre planos e assim por diante, tá? Vamos falar sobre distâncias, ok? Espero que tenham gostado da minha aula, espero que tenham entendido a mensagem que eu quis passar. Um grande abraço, se cuidem, bons estudos!